Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi tarde de manhã, o primeiro dia. A fé, a nossa fé cristã, ela só tem fundamento, e a base do fundamento é no início da criação de Deus. Nós só podemos entender todo o restante, todo o conteúdo bíblico, toda a Escritura, se compreendermos e aceitarmos Deus como Criador. A Bíblia nos declara com ênfase que o Senhor é o Criador de todas as coisas. Diz que no princípio criou Deus. Essa palavra criou quer dizer que trouxe a existir aquilo que não existia, do nada, não existia nada, só existia o Senhor Deus. Então a nossa fé só tem fundamento e toda a Escritura, ela só pode ser entendida se compreendermos a criação de Deus, sendo Ele o Senhor de tudo. A segunda coisa que esse texto nos fala, que havia trevas sobre a face do abismo. Quando o Senhor traz à existência tudo, agora Ele vai formar tudo de um lugar escuro, vai tirar do abismo toda a formosura da terra, dos astros, do céu, no meio do nada, da escuridão, que Deus cria o tempo, Ele agora vai formar toda a sua criação. Também diz, e aí começa a clarear a nossa mente, que o seu poder, o seu Espírito, está sobre a face das águas, como que esperando um comando para começar a agitar e agir para que tudo aquilo que está no coração de Deus, do Criador, tomasse forma, viesse a existir com as suas leis, com as suas regras naturais, para que a gente pudesse contemplar o que nós vemos hoje. E agora também a Bíblia nos revela como Ele fez todas as coisas. E no versículo 3 desse capítulo de Gênesis 1, diz que disse Deus, pelo poder da sua palavra, pela ação da sua palavra, e todas as coisas vêm a existir. Ele disse, e pelo poder do Espírito que se movia sobre a face das águas, faz com que tudo passe a existir. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Então nós podemos compreender nesse começo de tudo, que é a base da nossa fé, que o Deus Criador, pelo poder do seu Espírito e pelo poder da sua palavra, formou todas as coisas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Essa é uma das questões mais importantes da fé cristã. O Senhor falou, e a sua palavra é viva. Nesse texto nós vemos três coisas formidáveis: um executor, um legislador e um julgador. Quando o Senhor pronuncia e a sua palavra é viva, o Espírito que está se movendo sobre a face das águas executa a sua ordem. E quando ele executa a sua ordem, diz a Bíblia que viu Deus que a luz era boa. O próprio Deus age todas as coisas pelo poder da sua palavra e pelo seu poder que há nele, de fazer com que as coisas passem a existir da maneira com que ele disse. E o próprio Deus julga se aquilo que ele fez é bom. São os três poderes hoje que regem o mundo: o poder legislativo, executivo e judiciário.
O nosso Deus é triuno, a sua palavra é viva, o seu Espírito é vivo e ele está sentado no trono de glória. O nosso Deus, tudo o que ele faz é bom, tudo o que ele faz é perfeito, ele aprova, ele vê que as suas leis e a execução das suas leis são perfeitas. E essa é a base da fé cristã, porque se olharmos para Deus como ele é, devemos entender que tudo ele fez, e se ele fez, é bom. E se o que Deus fez é bom pelo poder da sua palavra, devemos entender que a ele devemos toda a honra, toda a glória e todo o poder. Toda a criação tem que adorá-lo, toda a criação tem que se prostrar diante dele, porque ele é Deus. A sua palavra nós conhecemos, a sua palavra é o verbo da vida, a sua palavra é o pão vivo que desceu dos céus, a sua palavra encarnada veio a este mundo para tirar o pecado do mundo, porque o homem não acreditou na criação, o homem não acreditou no Deus Criador, o homem rejeitou a Deus, o homem não quis olhar para Deus. Então, essa é a palavra que formou todas as coisas, que veio a este mundo para trazer ao homem entendimento que se deve adorar a um único Deus, Criador de todas as coisas, e que tudo que fez é muito bom. E viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Esse é outro ponto importante de nós entendermos. Deus viu que a luz era boa, e Deus fez separação entre luz e trevas. Face do abismo, Deus olhou para a escuridão, formou a luz e fez com que a luz fosse boa. Deus separou luz das trevas. E isso nos revela algo importante, que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Se andarmos em trevas, se andarmos sem o entendimento e sem o conhecimento que ele é Deus, se rejeitarmos as suas obras, se não ouvirmos a sua palavra, o verbo da vida, o pão vivo que desceu dos céus, ele também nos rejeitará. Mas aqueles que estão na luz, que ouviram a sua voz, que entenderam os seus planos, que se renderam aos seus pés, receberão vida com ele. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi tarde de manhã, o dia primeiro.